tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou. E então, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Então, graças dou, sempre a ti eu graças dou. Eu te dou graças, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou. Bendito seja o nome do Senhor, amém? Aplauda o Senhor, igreja. Ele é digno de honra, digno de louvor. Nós não merecemos nada, mas mesmo assim as misericórdias dele se renovam, amém? Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Louve, igreja, louve com o coração. Teu sorriso é vida em mim. O Senhor está recebendo o seu louvor, amém? Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero Deus está neste lugar, amém? Vamos adorar o Senhor com o nosso coração, dizendo que tu és tudo que eu mais quero, Senhor. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo, Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos,
ao Senhor. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitado do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem trabalhos de justiça. Vamos ficar de pé para cantarmos juntos essa canção novamente? Em nome de Jesus. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitado do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem trabalhos de justiça. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem trabalhos de justiça. A fim de que? A fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem trabalhos de justiça. Descansa, espera, você precisa confiar que entre a promessa e o cumprimento existe uma ponte que se chama tempo. Tem que esperar, precisa acreditar em Deus.
Descansa o seu coração, tire o olho da preocupação. Deus tem um milagre pra você todo dia. Descansa o seu coração, tire o olho da preocupação. Deus tem um milagre pra você todo dia. Descansa, espera, você precisa confiar que entre a promessa e o cumprimento existe uma ponte que se chama tempo. Tem que esperar, precisa acreditar em Deus. Descansa o seu coração, tire o olho da preocupação. Deus tem um milagre pra você todo dia. Descansa o seu coração, tire o olho da preocupação. Deus tem um milagre pra você todo dia. Creia, e Ele está aqui nessa noite. Amém, glória a Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Zacarias, profeta Zacarias. Está lá no finalzinho do Velho Testamento, capítulo 9, a partir do verso 11. Quero falar sobre promessas da aliança com Deus. Esse texto está proposto aí nos telões laterais. Promessas da aliança com Deus, baseado nessa promessa aqui, nessa profecia que nós vamos ler nesse texto, Zacarias capítulo 9, do verso 11 ao verso 15. Se você não tem sua Bíblia, nós estaremos projetando o texto bíblico aqui no telão, para que você possa acompanhar a leitura. Diz assim a palavra de Deus, Zacarias 9, a partir do verso 11. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Quando eu curvar Judá, como se curva um arco, e usar Efraim como flecha, levantarei os filhos de Sião contra os filhos da Grécia, e farei Sião semelhante à espada de um guerreiro. Então o Senhor aparecerá sobre eles, sua flecha brilhará como relâmpago. O soberano, o Senhor, tocará a trombeta em meio às tempestades do sul, e o Senhor dos exércitos os protegerá. Esse texto fala de uma profecia, e a dificuldade que nós temos para interpretar essas profecias é que elas não são colocadas numa ordem cronológica. Deus revela a sua profecia, mas nós não temos uma ordem. E outra coisa com relação à profecia é que essas profecias também não dão muitos detalhes. Mas na verdade o que Deus quis mostrar àquele povo, quer mostrar a mim e a você com essas profecias, é que Ele está no controle da história. No controle da história do mundo todo, como também no controle da minha e da sua história, de forma individual, de forma pessoal. Essa profecia, por exemplo, que nós lemos aqui, fala de um momento muito complicado na vida dos judeus. Aponta para uma promessa num dos momentos mais difíceis na história, em termos de perseguições na vida dos judeus. Nós conhecemos muito bem, você já deve ter ouvido falar várias vezes, sobre o Holocausto, onde milhares de judeus foram mortos durante a Segunda Guerra Mundial. Mas houve também, na história, um outro momento em que os judeus foram perseguidos.
E essa profecia fala desse tempo. Tempo em que os Seleucidas, que eram um grupo ali dos gregos, invadem e dominam aquelas terras. Quando há uma divisão do Império Grego, quando ali Alexandre o Grande morreu, os seus generais dividiram o império. E uma dessas áreas dessa divisão ficou com os Seleucidas. E esse povo então persegue os judeus e vai eclodir numa guerra chamada a Guerra dos Macabeus, ou a Revolta dos Macabeus. E a mensagem desse texto vai focar numa promessa de Deus. Promessa baseada num pacto firmado com o sangue de cordeiro que está lá no Êxodo. Quando foram entregues os 10 mandamentos ali, Deus faz um pacto com esse povo, com os judeus. E por causa desse pacto que Deus firma com o povo, Deus vai então livrá-los, vai libertá-los, vai dar vitória nessas batalhas. E essa profecia, então, é colocada também de uma forma poética. É usada aqui, nesse texto, algumas figuras de linguagens. E para mostrar exatamente, ou para ilustrar exatamente aquilo que Deus quer nesse tempo, naquele tempo de grande sofrimento na vida dos judeus. E nós vamos olhar então algumas dessas figuras de linguagens. Vamos procurar entender essa profecia à luz dessas figuras de linguagem e ver o que Deus tem para nós, o que Deus quer falar comigo, o que Deus quer falar com você, quais são de fato as promessas da aliança de Deus. E a primeira promessa que aparece aqui nesse texto, aqui já no verso 11, a primeira promessa de Deus é que Deus promete nos livrar da angústia que assola o nosso coração. Olha só o verso 11, procura acompanhar o raciocínio e acompanhar o sentido e o significado dessas figuras de linguagens, para que você possa entender e aplicar a sua vida. O verso 11 diz assim: quanto a você, Deus dizendo, quanto a você, por causa do sangue da minha aliança, a aliança que havia feito lá no Êxodo, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. A primeira figura que aparece nessa profecia aqui é a figura de um poço sem água. E um poço sem água naquele contexto era uma figura de angústia, era uma figura de desespero. Sabe por quê? Porque era comum naquele tempo eles usarem poços sem água para servir de prisão. Eles prendiam muitas pessoas. Se você ler o livro do profeta Jeremias, você vai ver isso várias vezes. Eles usavam esses poços para prender as pessoas. Era um poço de mais ou menos 10 metros de fundura, com 1 metro de diâmetro dele ali, e eles usavam para isso. E a figura então de um poço sem água era a figura de prisão, era a figura de desespero, era a figura de angústia. E não dava para sair daquele poço. Era um lugar escuro, um lugar que também eles colocavam algumas lamas para dificultar ainda mais os prisioneiros. Era um lugar escuro, era um lugar que fazia com que as forças e a esperança se esvaíam, iam minando as forças das pessoas que eram jogadas lá, e eles morriam lá de fome. Muitos morreram dessa forma. A Bíblia, por exemplo, fala que o próprio profeta Jeremias, nos seus últimos dias ali em Jerusalém, ele foi colocado num poço desse, pelo rei da época, que ele profetizou contra Judá por causa da intervenção da Babilônia. E o sentimento das pessoas daquele período era que Jeremias iria morrer naquele poço. Mas houve uma intervenção de outra pessoa por causa de Deus, e aí tirou Jeremias daquele calabouço, daquele poço sem água. E a figura que Deus está usando aqui para dizer aquele povo, dizendo: eu vou tirar vocês de um poço sem água. Ou seja, eu vou tirar vocês da angústia. Eu vou tirar essa angústia que assola o coração de vocês. Aquelas pessoas, meus irmãos, tinham voltado para Jerusalém. E diante de tantas lutas, de tantas opressões que estavam acontecendo ali em Jerusalém, alguns daqueles que tinham saído da Babilônia, em função do cativeiro da Babilônia, tinham se acostumado com a opulência da Babilônia. Eles tinham, apesar de ser um cativeiro da Babilônia, apesar de ser uma prisão para eles, algumas pessoas começaram a ter trabalho, ficaram, afinal de contas, 70 anos lá. Algumas pessoas nasceram lá, e eles começaram então a reconstruir a sua vida lá na Babilônia também. E agora eles retornam para Jerusalém, e eles diziam: olha, o Senhor nos trouxe para esse lugar como uma prisão, como um poço sem águas. Mas aqui Deus estava prometendo àquele povo, como promete a mim e a você,
que ele libertaria esse povo dessa condição. Tudo por causa de uma aliança que Deus já havia firmado lá no passado. Sabe, irmão, minha irmã, você é abençoado, não é porque você faz as coisas certinhas, não é porque você é bonzinho, não é porque você está aqui hoje, não é porque você participa de algum ministério da igreja, mas você é abençoado porque um dia você fez uma aliança com Deus, e em função dessa aliança que você fez lá no passado com Deus, você é abençoado. Essa bênção e essa aliança de Deus alcança você, uma aliança que Deus prometeu abençoar o seu povo, e uma aliança que Deus então cumpre quando esse povo volta do cativeiro, uma aliança que Ele cumpriu e Ele continua cumprindo com todos aqueles que firmaram um dia essa aliança com o Senhor. E olha só como se dá o cumprimento dessa profecia. Ela não só acontece com o povo daquela época, o cumprimento dela não apenas com aquele povo, mas também alcança aqueles que estão nesse tempo também, aqueles que estão vivendo essa opressão, ou vivendo algum tipo de sofrimento. Mas naquela época, aponta também para a opressão que os judeus estavam vivendo no tempo desse imperador dos Seleucidas, chamado Antíoco Epifânio. Como eu disse, na divisão do Império Grego, na morte de Alexandre o Grande, os Seleucidas dominaram a grande parte da área da Palestina. E esse imperador Antíoco Epifânio, ele decidiu helenizar os judeus. Helenizar era colocar a cultura dos gregos nos judeus. Tudo do grego, agora a cultura, o jeito de viver, a língua, os costumes, a comida, ou seja, tudo dos gregos, agora os judeus tinham que fazer igual. E ele proibiu inclusive a guarda dos sábados para os judeus. Ele determinou também que os soldados dele queimassem todas as escrituras sagradas que haviam naquela época. E proibiu também que o pai pudesse circuncidar o seu filho. E se alguém era circuncidado, se um pai circuncidasse o seu filho, esse menino era morto em praça pública. Mas antes dessa pessoa morrer, eles também faziam com que o pai visse a morte do seu filho. Eles matavam o filho na frente do pai e depois matavam também o pai. Matavam o pai às vezes degolando. A forma era uma forma muito cruel, para que a última imagem desse pai antes da sua morte era a imagem do seu filho morto. Ele também, os Seleucidas também invadiram o templo ali de Jerusalém e fizeram sacrifício aos deuses gregos com porcos. E isso causou uma completa afronta a todos os judeus. O povo, meus irmãos, portanto, nesse momento estava numa completa opressão, vivendo como se eles estivessem num poço sem águas. E nesse tempo, então, as profecias aqui de Zacarias eram lidas, e o povo então começava a renovar suas esperanças, começava a renovar a certeza da presença de Deus. E aí nós aprendemos uma coisa muito importante, que quando nós estamos passando por qualquer tipo de aflição na nossa vida, nós podemos confiar no Senhor. Mas muitas vezes o que acontece conosco são algumas dúvidas. Muitas vezes no momento da luta, no momento da dificuldade, nós olhamos para os céus e perguntamos: Senhor, onde é que o Senhor está? Por que o Senhor não me ouve? Por que o Senhor não traz o livramento? Por que o Senhor não me livra da situação? Por que o Senhor não abre uma porta para mim? Por que o Senhor não entra com providência em alguma situação? Por que o Senhor não entra com libertação? Outras vezes dizemos: olha, por que acontece isso comigo? Eu, sendo fiel ao Senhor, eu passo por essa situação, eu passo por essa complicação, enquanto aquela outra pessoa que não serve ao Senhor parece que está melhor do que eu. Meus irmãos, muitas vezes é isso que nós experimentamos, ou isso que nós sentimos. E era isso que o povo estava sentindo. E você pode imaginar a angústia daquele povo. Voltava do cativeiro para Jerusalém, mas agora eles passam por essa situação complicada, e eles não estavam entendendo o porquê disso. E eles diziam assim: olha a aliança que tem conosco. Quando é que o Senhor vai nos livrar aqui dessa opressão dos gregos? Meus irmãos, com toda sinceridade, tem horas que nós duvidamos, tem horas que nós até temos medo de Deus não cumprir aquilo que Ele prometeu. Mas Deus prometeu, e essa aliança alcança todas as pessoas
que um dia fizeram uma aliança com o Senhor. E é isso que deve nos encorajar o tempo todo. Saber que Deus tem uma aliança conosco. E por causa dessa aliança, Ele tem uma promessa de livramento, como Ele prometeu livrar esse povo aqui de um poço sem águas, tirando a angústia que estava assolando o coração deles. E essa promessa foi se renovando, se renovou com Jesus. Jesus mesmo, antes de subir aos céus, depois da sua ressurreição, Ele dizia que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, essa promessa está viva. Aquela promessa feita lá no passado, lá no Velho Testamento, nos acompanha, são promessas que acompanham a nossa vida. Então, por mais que você também esteja se sentindo angustiado, como esse povo, num poço sem águas, da angústia, do medo de que Deus não vai realizar algo na sua vida, do medo de não ter um livramento, na desesperança, é o Deus Todo-Poderoso que afirma que essa promessa, que essa aliança é válida para você também. E essa promessa é válida, porque ela foi firmada no sangue de um cordeiro sem mancha, que é Jesus Cristo. E essa é a primeira promessa da aliança com Deus. Mas a segunda promessa desse texto, aqui no verso 12, é que Deus promete, além de nos livrar da angústia que assola o nosso coração, Deus promete também construir no nosso coração uma fortaleza de esperança e de fé. O verso 12 diz assim: voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. A primeira figura é a figura de um poço sem águas. A segunda figura que esse texto apresenta, que essa profecia nos traz, é a figura de uma fortaleza. As cidades antigas, você sabe disso, eram cercadas por muros para dar segurança. E em determinada hora da noite, aqueles portões eram fechados, havia vigia nas torres, e todos então podiam dormir tranquilos, porque sabia que a cidade estava protegida, estava segura, em função dos muros que cercavam aquela cidade e dos portões que haviam sido fechados. No entanto, nesse período aqui, quando essa mensagem foi dita no tempo de Zacarias, aquela cidade estava sem muros, estava desprotegidas. Os muros tinham sido derrubados, os portões haviam sido queimados, não havia segurança, a cidade estava vulnerável, à mercê dos inimigos. Por isso essa figura foi tão especial nos tempos de Zacarias. Como que uma pessoa que sai de um poço sem águas, ainda que estivesse aliviado ali daquela prisão, ainda não se sentia seguro, porque a cidade de Jerusalém estava insegura, não havia muros. Neemias fala sobre isso. Se você ler Neemias, você vai ver que naquele período, é exatamente no mesmo período, a cidade estava vulnerável, estava à mercê dos inimigos. Mas o Senhor vem, Deus vem e convida aquele povo a entrar numa fortaleza agora diferente, não uma fortaleza feita por muros de tijolos, de pedra, de cimento, de ferro, feito por mão de homens, mas uma fortaleza construída por Ele, uma fortaleza de esperança e fé, que não era construída por pessoas, mas era construída pelo próprio Deus. E essa certeza, essa palavra trouxe uma esperança muito grande àquele povo. Deus dizendo: eu vou ser a sua fortaleza. É exatamente isso que está no verso 12: voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Olha só, meu irmão, que palavra de esperança. Há uma fortaleza maior do que os muros daquela cidade. Há uma fortaleza na sua vida, meu irmão, muito maior daquilo que você mesmo com as suas mãos pode construir. Muito maior do que o dinheiro pode comprar, muito maior do que o emprego que você tem, porque é uma fortaleza construída por Deus, e é essa fortaleza que nos dá completa e total segurança. Há uma fortaleza muito maior do que todas as coisas que nós podemos construir, porque essa fortaleza não é construída por mim, não é construída pela igreja, mas é construída pelo próprio Deus. E essa fortaleza que vai produzir em nós esperança em fé, em meio a qualquer dificuldade que nós venhamos enfrentar ou estamos enfrentando. Eu não sei a dificuldade de muitas pessoas aqui, eu não sei as circunstâncias de muitas pessoas aqui que estão vivendo,
Mas eu posso afirmar com toda a convicção, com toda a certeza, que se você fizer uma aliança com Deus, ou se você já tem essa aliança com Deus, Ele constrói no seu coração uma fortaleza de esperança e de fé, que vai te dar segurança para toda a vida. Quem sabe até você tem essa aliança com Deus, mas você talvez tenha perdido a esperança e tenha perdido a fé. Mas hoje Deus está te convidando a entrar novamente nessa fortaleza. O convite feito àquele povo é o convite feito a mim, a você. Voltem, ó prisioneiros de esperança, a essa fortaleza. Porque essa fortaleza é construída pelo próprio Deus. E nessa construção, nesse convite, Deus nos convida a sonhar novamente. Sabe aqueles sonhos que você tinha, mas que foram enterrados, ficaram no passado? Aqueles sonhos que pareciam impossíveis e que nós não tínhamos ideia de como eles seriam realizados, mas se fazem parte do projeto de Deus, esses sonhos podem se tornar reais novamente. Meus irmãos, há coisas que nós temos uma promessa clara de Deus na nossa vida, e por isso nós precisamos ter essa fé alicerçando a cada um de nós, porque nós precisamos olhar essas coisas com os olhos da fé, e saber que Deus de fato pode construir coisas novas na nossa vida, pode realizar sonhos na nossa vida. E quando nós vamos vivendo essa dimensão de fé, nós vamos descobrindo que Deus não apenas restaura aquilo que perdemos, mas Ele restaura em dobro, como diz aqui o texto no verso 12: pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. E muitas vezes Deus vai restaurando dessa forma. A graça na nossa vida vem de forma abundante. É tão interessante isso da parte de Deus, que a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É graça vinda de forma abundante. E essa era uma promessa para aquele povo, mas era uma promessa também para um povo logo após, que eram os macabeus. Como eu disse, os gregos haviam dominado Jerusalém. Jerusalém estava cercada, e os gregos então, com medo de um levante ali do povo, constroem uma fortaleza lá em Jerusalém, para cumprir então o seu decreto de helenizar os judeus, tornar os judeus um pouco mais gregos. E a única forma deles se protegerem era entrar nessa fortaleza. Aqueles que seriam ficar protegidos entravam nessa fortaleza. Mas os gregos, muitos deles fugiram. E os judeus também fugiram. Os judeus foram se esconder em cavernas. Eles se escondiam em cavernas. Eles não tinham armas. Enquanto os gregos seleucidas eram bem armados. Eram um dos 4 maiores exércitos da época. Eram esses gregos. Tinham armas modernas. Tinham soldados muito bem preparados. Enquanto isso, os judeus se escondiam ali nas cavernas. Não tinha nem armas, nem nada. Mas sabe qual que era a força dessas pessoas? Era um sonho que vinha de uma fé em Deus. De que Deus, em algum momento da história deles, iria intervir. E eles teriam de volta novamente a cidade, como também tinha de volta novamente o templo, que era coisa importantíssima para eles. E esse sonho não era uma utopia, não era uma fantasia, mas era um sonho alicerçado na esperança de que Deus estava construindo isso nas suas vidas. Por isso, meu irmão, essa palavra de Zacarias encheu o coração daquele povo de fé e esperança, porque Deus disse que tiraria eles daquele poço e colocaria a cada um deles nessa fortaleza. E é esse desafio que Deus vem para nós hoje também. Um desafio de voltarmos a sonhar. Um desafio de pedir a Deus que restaure os nossos sonhos, para enxergar não apenas aquilo que os nossos olhos alcançam humanamente, mas pela fé, enxergar aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Deus já está fazendo. Então, meu irmão, minha irmã, volte a sonhar novamente. Se os sonhos que você tinha, que de alguma forma foram enterrados, são sonhos de Deus, volte a sonhar novamente. Encha o seu coração de esperança. Esperança de ter uma vida melhor, esperança de ter um casamento melhor, esperança de ter uma família melhor, esperança de ter um emprego melhor, esperança de vencer a dificuldade financeira que porventura você esteja vivendo, esperança de ver seus filhos restaurados. Eu tenho várias esperanças no meu coração, sobre mim, sobre minha família, sobre meus filhos. Então junte-se a mim nessa esperança também, e saiba que todas as vezes
que você enche o seu coração de fé e de esperança, o medo e a angústia vão embora, são dissipados. E aí você começa então a andar nessa dimensão da fé e nessa dimensão de esperança. Deus, meus irmãos, tem me enchido de muitos sonhos, com relação à minha família, como eu disse, com relação à igreja, com relação à nossa juventude, ser uma juventude saudável, uma juventude dinâmica, ser uma igreja acolhedora, com relação aos pequenos grupos dinâmicos, servindo a Deus e crescendo, com relação aos ministérios, a servindo ao propósito de Deus. São sonhos alicerçados por fé, porque muitas vezes os meus olhos humanos não alcançam, mas os olhos da fé alcançam. Então essa é outra promessa da aliança de Deus, de nos colocar numa fortaleza de esperança e de fé. Mas na terceira promessa aqui, desse texto, dessa profecia, é que Deus promete também fazer de nós instrumentos da sua graça e do seu poder. Olha só o verso 13, acompanha a leitura desse verso. Diz assim: quando eu curvar Judá, como se curva um arco, e usar Efraim como flecha, levantarei os filhos de Sião contra os filhos da Grécia, e farei Sião semelhante à espada de um guerreiro. Quando vê essa profecia, a Grécia não era uma potência total, e ainda não era uma grande ameaça para Israel. Naqueles tempos, a Pérsia era uma grande potência. Alexandre o Grande via lá na frente, um pouco mais à frente, e os Seleucidas um pouquinho depois. E aqui a figura é do arco e da flecha. Deus estava dizendo com essa figura de linguagem: eu vou fazer de vocês o meu arco e a minha flecha, para alcançar o meu propósito. O arco e a flecha naquele período era símbolo de poder, era símbolo de força. Os arcos antigos, as flechas antigas eram muito resistentes. Eles eram capazes de lançar com uma força muito grande uma flecha. E essas flechas alcançavam, além de alcançar uma distância grande, eram capazes de atravessar até um escudo, até mesmo uma couraça. E nessa figura, meu irmão, que Deus está mostrando aqui, Deus é o arqueiro, Deus é aquele que lança a flecha. O arco e a flecha somos nós, nas mãos do arqueiro, que é Deus, que são instrumentos de força e de poder. E os povos então, segundo essa profecia aqui, veriam o poder de Deus através da vida do seu povo. Deus iria então fazer coisas inimagináveis, coisas que pareciam impossíveis aos olhos humanos, através daquele povo, como faz hoje também através da minha e da sua vida. E foi isso que aconteceu um pouco depois, na época dos Macabeus. No ano 165 a.C., começa então a revolta dos Macabeus. Um homem chamado Matatias, ele foge de Jerusalém, e ele leva os seus 5 filhos para uma cidade chamada Modim, fica no interior, no sul de Jerusalém. Eles são fiéis a Deus, eles fogem ali daquela opressão, porque eles não aceitam ali o mando dos Seleucidas. Eles adoram a Deus, tornam-se pessoas de respeito naquela nova cidade, e eles começam a viver nessa nova cidade uma certa liberdade. Mas um dia apareceu nessa cidade um oficial do rei, e ele ordenou que naquela cidade também começassem a se oferecer sacrifícios no altar, conforme tinha ordenado lá o imperador Antíoco Epifânio, sacrifício aos deuses gregos. E Matatias com seus filhos se recusam a fazer essas oferendas, esses sacrifícios. E quando ele foi forçado a fazer, ele mata aquele oficial do rei, e ele tem que fugir e refugiar com sua família em cavernas. E os gregos então imaginam que aquele ato de Matatias foi um ato isolado, que não ia acontecer mais nada. Mas Deus começou a tocar no coração de outras pessoas, e pouco a pouco outras pessoas foram se juntando a Matatias. Então decidiram resistir e continuar então servindo a Deus. Agora não era apenas Matatias e seus 5 filhos, mas um grupo de pessoas se juntou a ele, e o número foi aumentando, foi aumentando. Mas eles não tinham armas. Era um grupo unido, mas não tinha armas, não tinha preparo para a batalha, não tinha preparo para a guerra. Mas eles tinham uma promessa de Deus.
que Deus dizia: eu vou fazer de vocês o meu arco e a minha flecha. E no meio dessa fuga, mais adiante um pouquinho, Matatias ele morre nessa caverna, e seu filho, chamado Judas Macabeus, ele assume o comando. E um ano depois começa então a revolta dos Macabeus. Judas Macabeus, ou significa o Judas Martelo, que era o nome também designado a ele. Começa uma grande revolta, a revolta dos Macabeus ou a revolta dos Martelos. E eles começaram então a fazer pequenos ataques ali aos gregos. Fazer alguns ataques, pegavam suas armas, faziam outros ataques e pegavam suas armas. E os Seleucidas então enviam um grande exército ali para derrotar os Macabeus. Mas os Macabeus, embora fosse um pequeno número, eles vencem aquela batalha. Depois os Macabeus invadem Jerusalém e conquistam novamente Jerusalém. Restauram o templo e aí nasce uma festa por causa dessa restauração, por causa dessa vitória. Nasce uma festa chamada Festa Hanukkah. E essa festa, ou Festa das Luzes, significa dedicação. Ou seja, é o templo sendo dedicado novamente a Deus. E aí, mesmo naquele período, e até mesmo no período de toda a história, da história que nós lemos, ninguém entende plenamente como que um exército tão pequeno, um exército despreparado, um exército que não tinha soldados, como os Macabeus, consegue ganhar uma batalha contra os gregos, seleucidas, tão preparados. Mas isso acontece porque Deus estava no comando desse exército, porque Deus estava nessa história. E a Bíblia diz: Deus é por nós, quem será contra nós? Essa história só aconteceu porque Deus é o arqueiro. E Ele fez do seu povo o seu arco e a sua flecha. E Deus não conhece derrota. Deus não conhece dificuldade. E esse povo então vai vivendo liberdade. E vive liberdade durante 100 anos. E vão vivendo essa liberdade. Meu irmão, é assim que acontece conosco também. E Deus vai fazendo essa história acontecer também na minha e na sua vida. Mais à frente, Antíoco Epifânio morre também, tem um problema, morre também. E aí os Seleucidas vão se perdendo também. Meus irmãos, isso mostra uma grande verdade, que nada pode impedir os planos de Deus. A Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus tem um propósito, nós podemos estar vivendo qualquer dificuldade, podemos ter muitos obstáculos, mas se Deus está na nossa vida, se Deus está nesse negócio, nada pode impedir o agir de Deus. Deus faz de mim e de você instrumentos poderosos em suas mãos. Você pode até se achar pequeno demais, você pode até se achar inexpressivo demais, mas o arqueiro não é você, o arqueiro é Deus. Você é apenas instrumento nas mãos do arqueiro que é Deus. Você é apenas arco e flecha. Mas tudo isso é parte de uma aliança com Deus. E aí quando você vai numa batalha, vai lutar a sua luta, vai viver a sua dificuldade, o seu dia a dia, você não vai sozinho, mas vai com o Senhor, vai na força do Senhor, na força do seu poder. Então veja tudo que Deus fez naquele povo. Eles estavam presos, como num poço sem água. Deus vai ali, restaura os seus sonhos, tirou a angústia que assolava o coração daquele povo, encheu o coração daquele povo de fé e esperança, fez deles arcos e flechas em suas mãos, fez tudo isso. E hoje nós estamos aqui, e talvez você esteja se sentindo como aquele povo, ou talvez a sua situação se assemelha àquele povo, seria uma esperança, vivendo alguma angústia no seu coração. E por isso nesta noite eu quero orar pela sua vida. Se você está se sentindo dessa forma, angustiado, como num poço sem águas, você não consegue enxergar uma saída, eu quero dizer em nome de Jesus que Deus pode se livrar dessa angústia. Deus pode encher o teu coração de fé e esperança. Deus pode fazer de você seu arco, sua flecha. Basta que tão somente você firme em compromisso de aliança com Deus, se você ainda não tem. E se você já tem esse compromisso, você pode ter certeza que Deus vai te livrar da angústia, Deus vai encher o seu coração de fé e esperança, e Deus vai fazer de você instrumento da graça e do poder dele. Mas tem uma coisa importante, isso é fundamental.
está de um lado, cumprindo a parte dele, e você então está do outro lado. E Deus te convida então a fazer essa aliança com ele. Uma das coisas que sempre Deus fez e gostou de fazer foi alianças. Sempre foi feita alianças. E Deus sempre honrou a parte dele na aliança. E a aliança sempre tem dois lados. No casamento tem dois lados. No pacto que faz com empresas, com outra empresa, tem os dois lados. E essa aliança com Deus também tem dois lados. E Deus cumpre o dele e nós precisamos cumprir o nosso. E por isso eu quero orar com você nesta noite. Eu gostaria que vocês cantassem aqui, bem baixinho, bem suave. Eu gostaria de orar por aqueles que ainda não fizeram essa aliança, mas reconhecem que precisa dessa aliança. E só dessa forma o seu nome vai ser escrito no livro da vida. E a única forma que seu nome seja escrito é firmando essa aliança com o Senhor, é fazendo a tua parte. E Deus está de braços abertos para fazer essa aliança com você. Se você não fez essa aliança, eu quero orar com você. E o outro grupo de pessoas é que se você já fez essa aliança em algum momento, eu sei que a maioria aqui já fez, mas de alguma forma quebrou essa aliança, você vacilou, você não está cumprindo a sua parte, mas reconhece também que você precisa restaurar essa aliança. Você precisa fazer a tua parte. Eu quero orar com você também. Então, enquanto cantamos novamente, eu quero convidar, se você quer vir aqui à frente para orar comigo, se você faz parte de um desses grupos e quer orar aqui comigo, sai do seu lugar. Eu quero orar pela sua vida. Aliança, orar por você. Então feche seus olhos, nós vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor, a Deus, por esse momento tão precioso que nós podemos passar aqui como igreja do Senhor. Obrigado, Deus, pela tua presença em nossas vidas, ó Deus. Obrigado pela aliança que o Senhor fez lá no passado. E essa aliança, Deus, se renovou através do sangue de Jesus lá na cruz do Calvário e alcançou cada um de nós. E obrigado por esses irmãos e irmãs, teus filhos e filhas que estão aqui, ó Deus, fazendo aliança pela primeira vez, ou renovando esse compromisso com o Senhor. Com esse ato, ó Deus, vir aqui, estão renovando, estão mostrando, ó Deus, que querem cumprir a parte deles nessa aliança. E obrigado por essa decisão de cada um deles. Agora, Deus, em nome de Jesus, firme, ó Deus, a vida de cada um deles. Eu sei que eles enfrentarão lutas, enfrentarão oposições, dificuldades, mas eu sei também, ó Deus, que o Senhor é mais poderoso de qualquer uma dessas dificuldades. Portanto, ó Deus, alicerça no nome de Jesus a vida de cada um deles. Obrigado pela vida deles, ó Deus. Obrigado por esta aliança. E ajude também para que através da vida deles outras pessoas sejam alcançadas por esta aliança. E assim também abençoe todo o povo que está aqui. Que a graça e o poder de Deus seja renovado na vida de cada um de nós nesta noite. E oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Tá bom? Pode cumprimentar se quiser, precisar de você. Você pode sentar.